Há uns tempos atrás, um amigo meu veio aqui na minha casa e, como de costume, passamos a tarde falando sobre jogos, vendo vídeos e pesquisando coisas. Numa dessas tardes, o assunto foi sobre RPGs, e simplesmente quando se fala em RPG, eu não consigo deixar de falar sobre Disco Elysium, que é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, exceto por Red Dead Redemption 2, mas esse aí já tá além da compreensão do que é videogames. Mas hoje, o assunto é sobre Disco Elysium, um jogo que é excepcionalmente difícil de falar, mas eu já tentei falar dele pra todo mundo. É um jogo frio, político, profundo, intrigante, intelectual e outras centenas de adjetivos que se pode dizer. Notavelmente, quando eu tentei falar desse jogo pro meu amigo, ele simplesmente não entendeu o hype que eu senti quando eu joguei isso. Mas eu falei pra ele, só fazendo então um vídeo pra você entender. E ora, aqui estamos. Esse vídeo é nada mais do que uma homenagem de um fã para uma obra que me marcou muito. Até que tem bons vídeos em português sobre Disco Elysium, mas eu senti que eu precisava fazer o meu, eu precisava deixar minha marca. Sejam bem-vindos então a Disco Elysium, o jogo mais político e introspectivo já feito. Disco Elysium é um RPG que foi lançado no dia 15 de outubro de 2019, com a edição final Final Cut lançada em 2021. É um RPG que se propõe a ser semelhante a jogos como os primeiros Fallouts e Planescape Torment, que é possivelmente a maior inspiração dessa obra, mas claro, com seu próprio charme. O jogo foi uma ideia criada a partir das mentes de Robert Kurtzwich, Alexander Rostov e Ellen Indy Perry, sendo o principal líder Robert, que foi o responsável pela criação do coletivo Zaun, que viria a ser o estúdio que ficou encarregado em trabalhar no jogo. Os principais contribuintes foram Robert e Ellen como principais roteiristas, Alexander ficou com a arte brilhante do jogo baseada em pintura a óleo tão marcante na obra. Além deles, a banda Sia Power marca presença na trilha sonora do jogo, uma banda simplesmente genial que dá uma sonoridade incrível marcante nesse jogo. Inclusive, todas as músicas que aparecerem nesse vídeo pertencem à trilha sonora do Disco Elysium e é acreditado exclusivamente ao Sia Power. O jogo segue o clássico desenvolvimento estilo Dungeons & Dragons e tem seu destaque por ser um jogo que não tem muitos combates, mas isso é graças a seu magnífico roteiro de 600 mil palavras, saltando para 1 milhão de palavras na versão Final Cut. É normal dizer que em Disco Elysium você vai passar 90% do seu tempo lendo. Pois é, o negócio é praticamente um livro interativo. Robert Kurtzwich escreveu a maior parte do roteiro e o próprio diz que já idealizava o universo de Elysium desde os seus 15 anos. A título de curiosidade, Robert tem um livro chamado Porra Ja Onelon. Eu não sei falar estoniano, mas é algo como Sacred and Terrible Air, ou Ar Sagrado e Terrível. Esse livro se passa no universo de Disco Elysium e segue as mesmas características do jogo. Foi lançado antes e muitos fãs até tratam como uma prequel para o universo Elysium. No entanto, é um livro de difícil acesso, pois sequer existe uma tradução oficial para o inglês, quem dirá para português. O jogo foi um sucesso desde o seu lançamento, foi aclamado pela crítica, deu boas vendas e recebeu até o melhor indie e RPG no The Game Awards de 2019. The winner is Disco Elysium. Mas como o Disco Elysium foi criado? Quais eram as ideias dos seus criadores? Como foi criado o estúdio Zaun e como ele ficou em conflitos judiciais com os criadores originais? Antes de entendermos os futuros problemas de Disco Elysium, acho bom entendermos sobre o seu desenvolvimento e a criação da Zaun, antes mesmo dela se tornar uma empresa, a Zaun UK Limitada. A Zaun foi um coletivo artístico fundado por Robert e seus amigos. Robert abandonou a escola aos 15 anos. Posteriormente, ele se tornou parte de um grupo de colegas chamado The Overcoats, que era um grupo de 5 a 10 pessoas que abandonaram o ensino médio na época. De acordo com Robert, eles se diziam anarquistas e tinham até um lema: hoje bebemos chá, amanhã governaremos o mundo. Foi desse grupo que longas sessões de leitura e escrita de romances moldaram as primeiras linhas e ideias de um universo que eles futuramente batizariam de Elysium. Os ex-Overcoats decidiram expandir o grupo para além daqueles 5 a 10 veteranos e batizaram assim um núcleo central chamado de Zaun, no início dos anos 2000. O nome Zaun é uma referência à linguagem Zaun, criada por poetas vanguardas russos no início do século XX. Seu nome pode ser lido em russo como uma abreviação para Vyatsa Zaun, que é semelhante à ideia de bootstrapping, que é uma maneira simples de começar um negócio a partir de recursos limitados, sem o apoio de investidores. Um dos primeiros projetos que ocorreu entre o núcleo Zaun foi em 2001, quando Robert se tornou letrista e vocalista da banda de rock progressivo Ultramelon Hall. Eles lançaram 2 álbuns, Must Appelsi, de 2004, e Material, de 2008.
A banda não conseguiu garantir uma gravadora estoniana para seu segundo álbum. Foi então auto-lançado com o dinheiro herdado por um amigo de longa data de Robert, Martin Luiga, e foi lançado na internet gratuitamente. Como músico, Robert também colaborou no álbum Forbidden to Sing, de 2011, feito por Raul Kusvich, seu próprio pai. Estima-se que as primeiras sessões de RPG da Zaun surgiram após os ensaios e shows da banda. Dali, Robert viria a escrever seu livro e moldar futuramente o seu jogo. Então, após 5 anos de trabalho, em 2013, Secret in Terrible Air foi publicado sobre o selo Zaun. O livro recebeu críticas positivas, mas foi um fracasso comercial, vendendo apenas somente 1000 cópias. Isso fez com que Robert entrasse em um período de depressão e alcoolismo profundo que levou 3 anos para ele se recuperar, vindo trabalhar somente em 2016, quando Disco Elysium daria seus primeiros passos como um projeto sério. 2016 marca o ano do começo do desenvolvimento do primeiro jogo da Zaun. Esse inicialmente receberia o nome de No Trust with the Furies, sendo renomeado para Disco Elysium depois. Karl Kender é um escritor estoniano que ajudou Robert a escrever seu primeiro livro. Foi ele que incentivou Robert a fazer um jogo RPG em vez de lançar um novo romance. Kender acreditava que a ideia de jogo poderia cativar mais a atenção do público. Robert não acreditou muito na ideia, mas depois de ver conceitos artísticos, percebeu que o jogo se encaixaria perfeitamente em um formato isométrico, e disse que estaria disposto a fazer ele, mesmo que isso significasse fracassar com Karl novamente. Dias depois, Robert encontra Karl com a nova ideia de seu romance, descrevendo como Dungeons & Dragons encontra o programa policial dos anos 70, em um cenário original, fantástico realista, com espadas, armas e automóveis. Realizado como um RPG isométrico, um avanço lendário de Planescape Torment e Baldur's Gate. Uma história enorme, reativa, explorando um vasto gueto assolado pela pobreza, combate profundo e estratégico. Karl ficou tão impressionado com a declaração de Robert que ele mesmo decidiu investir com seu dinheiro e de amigos e familiares os estágios iniciais do projeto. Karl, em uma entrevista, brincou com o fato dizendo que Disco Elysium foi formado por 4 Fs: Friends, Fools, Family e Kender's Ferrari. Então, em 2017, o jogo foi anunciado ainda sob o título de No Trust with the Furies. Esse nome foi retirado de um poema chamado Reflections, de R.S. Thomas, e foi publicado em 1995. Os trabalhos no jogo começaram com a equipe local vivendo numa antiga galerinha em Tallinn. Eles conseguiram garantir capital de risco para o jogo durante o primeiro ano. Isso permitiu que Robert procurasse a banda inglesa Sia Power para a trilha sonora do jogo. Enquanto ele estava em Birmingham para falar com a banda, Robert percebeu que a Inglaterra seria um local muito melhor para a equipe de desenvolvimento, pois havia mais recursos locais, tanto para o desenvolvimento quanto para locuções. Durante o desenvolvimento, parte da equipe se mudou da Estônia para Londres, com outros designers trabalhando na Polônia, Romênia e China. No geral, no momento de lançamento do jogo, a Zaun tinha cerca de 20 consultores externos e 35 desenvolvedores internos, com uma equipe de 8 escritores auxiliando Robert nos diálogos do jogo. Depois de Karl, a maior parte do financeiro do jogo foi fornecido por um empresário estoniano chamado Margus Linnamäe. Originalmente o jogo ainda deveria ser lançado em 2017, no entanto, a Zaun indicou aos investidores que esse seria um projeto muito maior do que eles estavam esperando, os forçando a adiar o lançamento do jogo, juntamente com a mudança de nome para Disco Elysium. Robert escolheu esse nome pois disco, em certo sentido, se refere a ideias que ganham destaque brevemente antes de se esgotarem, semelhante à moda da música disco. Em um sentido mais literal, disco significa aprender, ou eu aprendo em latim. O nome poderia representar Eu Aprendo Elysium, sendo uma clara alusão ao protagonista. O jogo foi feito em Unity e a Zaun inicialmente planejou lançar o jogo a partir do Humble Bundle, mas optaram no final por publicar por conta própria. A arte do jogo, desenhada principalmente em estilo de pintura, foi liderada por Alexander Rostov. O jogo contou com a dublagem completa para todos os seus personagens. A Zaun posteriormente citou influências para o projeto como um todo. Além dos jogos citados no início, séries como True Detective, The Wire e The Shield serviram de inspiração para o conceito.
Já no ramo literário, as obras dos irmãos Sturgatsky foram a principal base, com um destaque para outros livros como Germinal, por Émile Zola, The City and the City, por China Miéville e, claro, as histórias de detetive de Dashiell Hammett. No campo da arte, ficou dedicado à inspiração a pintores como Rembrandt, Elia Repin, Jenny Saville e o estilo de vanguarda russo. Bom, depois de todo esse tempo, o jogo finalmente foi lançado. O trabalho posterior ficou com a questão das traduções. Uma dessas primeiras traduções foi a tradução chinesa. Seu lançamento teve que contornar o típico processo necessário para lançar jogos na China, uma vez que o conteúdo do Disco Elysium incluía temas como comunismo e não atendiam aos padrões governamentais chineses. Após o seu lançamento, as críticas deixadas pelos jogadores chineses indicaram que eles foram atraídos pelo jogo, pois a sua história refletia as suas próprias experiências com o comunismo. Isso facilitou o governo a liberar a distribuição livre total do jogo. Após a completa distribuição e sucesso, Robert declarou que tinha planos para uma sequência de jogo, além de querer também relançar seu livro com mais traduções. Em 2021, a empresa DJ2 Entertainment anunciou que comprou os direitos legais de Disco Elysium, deixando em aberto a possibilidade de adaptar Disco Elysium para uma série ou filme. E em 30 de março de 2021 é lançada a versão Final Cut, contando com mais expansão de roteiro, revisão de dublagem, 4 missões novas, 2 músicas e suporte para mais línguas e novas plataformas. E é a partir daqui que os problemas de Disco Elysium judicialmente começam. Em 1 de outubro de 2022, Martin Luiga, secretário-geral e membro do coletivo Zaun, publicou em seu blog pessoal o anúncio da dissolução do coletivo. O motivo foi por, abre aspas, não representar o ethos sobre a qual se fundou. Ele anunciou também que as 3 mentes principais por trás de Disco Elysium também haviam abandonado a Zaun. Nesse caso, a empresa, de forma involuntária há mais de um ano. No dia seguinte, Alexander confirmou em seu Twitter que a informação era verdadeira, com a assinatura dos 3 criadores. Um tempo depois, Robert e Alexander alegaram que foram demitidos sobre falsa premissa. A Zaun, empresa, por vez os acusou de promover assédio moral e toxicidade no ambiente de trabalho. Robert e Alexander responderam em carta aberta no dia 9 de novembro que os principais acionistas da empresa, Irmar Campos e Tony Ravel, teriam utilizado outra empresa para movimentar dinheiro da própria Zaun e transformar o conjunto de ações minoritárias e majoritárias, comprando a empresa de forma fraudulenta. A Zaun, por vez, responde também que Robert e Alexander receberam um salário por 2 anos sem trabalhar. Além disso, Robert processou a Zaun a fim de exigir seus direitos sobre a criação de Disco Elysium. Por fim, a Zaun emitiu um comunicado no dia 14 de março de 2023, afirmando que todas as ações legais dos ex-membros foram concluídas. Sobre Carl Kender, ele desinvestiu todas as suas ações, pagou todas as dívidas com o estúdio e pagou os honorários advogativos do estúdio sobre ordem judicial. Sobre Robert Alexander, o estúdio alegou que o processo foi arquivado por falta de provas. No entanto, em 17 de março de 2023, Robert e outro membro da Zaun, Sandor Taal, responderam essa declaração esclarecendo que o anúncio era errado e enganoso em vários aspectos. Robert e Taal também afirmaram que as reivindicações trabalhistas contra o estúdio foram rejeitadas como uma campanha maior contra eles, e que eles planejam buscar ações legais de acordo. Este assunto é extremamente grande e complexo. Para quem tiver interesse, estarei deixando na descrição, nas referências, uma entrevista com Martin Luiga sobre a situação da Zaun e um vídeo de 2 horas do People Make Games investigando o caso. Antes de adentrarmos no jogo, acho importante falar os aspectos técnicos e dar uma pequena contextualização sobre o mundo de disco. Como já dito antes, o jogo segue a linha de criação Dungeons & Dragons, e seu destaque está na árvore de habilidades, que conta com 4 habilidades primárias, sendo intelecto, psique, físico e motor. Cada uma tem 6 habilidades secundárias distintas, somando um total de 24. Costumo dizer que Disco Elysium vai ser sempre uma experiência diferente para cada pessoa, porque essa árvore simplesmente dita tudo do seu jogo. Eles atuam praticamente como personagens secundários e estão sempre presentes nos diálogos, expressando suas opiniões e decidindo os rumos do jogo. O jogo tem 3 presets para quem não quer montar sua própria árvore. Na gameplay desse vídeo, estarei usando um personagem mais focado no sentimental. Na minha primeira run, eu acabei por usar um físico.
Uma pequena pincelada sobre o mundo de disco, o jogo apenas nos informa que estamos na década de 50, mais especificamente no ano de 51, porém não exemplifica o século que estamos. O mundo onde vivemos é descrito como Elysium. Os eventos do jogo ocorrem no bairro pobre e decadente de Martinazzi, na cidade de Revachol. 49 anos antes dos acontecimentos do jogo, uma onda de revoluções comunistas aconteceu. Antes, a suzerania de Revachol era uma monarquia que até então tinha sido uma superpotência predominante em Elysium. Ela foi derrubada e substituída por um governo comunista. 6 anos mais tarde, a comuna de Revachol foi derrubada por uma aliança invasora de nações moralistas e capitalistas chamada de A Coligação. Revachol foi designada a região administrativa especial e permanece firmemente sob o controle da coligação décadas depois. Uma das poucas responsabilidades governamentais que a coligação concede ao povo de Revachol é o policiamento. Este é executado pela Milícia de Cidadãos de Revachol, conhecida como RCM. É uma brigada de cidadãos voluntários que se tornou uma força policial semi-profissional. Eles serão principais protagonistas em um suposto crime que ocorreu no bairro de Martinazzi, da qual você, o personagem, também fará parte. Agora que você tem um bom background, podemos dar um início à história. Você acorda com um barulho ensurdecedor, e de alguma forma você sabe que esse barulho pertence a um Kinema Cupris, um veículo que você vai se familiarizar depois. Com uma dor de cabeça terrível, você se vê num quarto completamente bagunçado, móveis quebrados, roupas jogadas, tudo está completamente fora do normal, quase como se houvesse uma festa ali, ou até mesmo só uma destruição. Você pega suas roupas e vai dar uma checada no espelho para ver se você ainda está inteiro. E é quando você se depara com isso. Behold. É aí que você se dá conta. O problema é muito maior. Você nem sabe quem você é. Não sabe seu nome, não sabe como foi parar ali, nem sabe onde está. Então é aqui que a sua jornada começa. Você precisa saber quem é você e o que diabos aconteceu na noite anterior. Ao sair do quarto, você se depara brevemente com o que parece ser um hotel ou um albergue. É quando você finalmente tem seu primeiro contato do dia. Officer. Ué, policial? Espera aí, a gente é policial? No. Então por que você me chamou assim? Because you're a police officer, sir. Bom, ela garante realmente que a gente é um policial. E ela ainda diz que estamos aqui há 3 dias por assuntos policiais, que ela nem sabe dizer o que é. Falamos a ela sobre a nossa situação e ela garante que estamos assim por causa da bebida. Então é no quarto que realmente tivemos uma festa? Bom, ela se despede da gente, porém não satisfeitos queremos mais respostas, portanto... There is no answer. You hear the shower being turned on. Somewhere inside, a tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Obrigado, Império Interior. Aliás, descobrimos que estamos em março de 51, já é um avanço. Ao descer, chegamos no que parece ser um hall, restaurante, o que seja, então logicamente devemos estar em um albergue ou hotel mesmo. Bem, ao falar com o rapaz do balcão, conhecemos Gart, o gerente da cafeteria. Ele não parece muito feliz em ver a gente.